O amável convite para este colóquio intitulado Semiótica, Afecção e Cuidado em Saúde, que eu aceitei com todo a honra e prazer, levou-me a pensar que se tratava fundamentalmente de um colóquio que dava alguma relevância à semiótica ou à semiologia. E não por acaso eu estava trabalhando o Roland Barthes, os cursos do Roland Barthes no Colégio de França, dentro de um tema mais geral, onde eu tenho vários autores. É uma problemática que me interessa particularmente e que dá o título justamente à minha fala. O cuidado de si ao cuidado dos outros, um ethos do silêncio. O tema que me interessa é trabalhar o silêncio. É um tema relevante justamente quando falamos em cuidado em saúde. E o Roland Barthes dedicou algumas aulas ao tema do silêncio, que é um tema que atravessa desde logo a sua obra, desde os primeiros escritos, mas dedica uma aula particularmente ao tema do silêncio no segundo curso que ele proferiu no Colégio de França, intitulado O Neutro. Portanto, o silêncio aparece como uma das figuras do neutro e eu trabalhei esse tema. Enviei o texto à professora Valéria. O texto ainda não foi publicado, será publicado com algumas correções, é sempre um texto que está a ser alterado, naturalmente, é um texto árido e não é, obviamente, esse o texto que eu gostaria de ler. Eu gostaria mais de expor, com todas as imprecisões que uma exposição oral implica, essa temática. No entanto, eu vou ler algumas passagens, vou interromper, vou explicar e, pela vossa expressão facial, vou repetir quando entender que não estão entendendo aquilo que eu estou a dizer. Nós tivemos a oportunidade de falar no Michel Foucault aqui várias vezes ao longo das últimas comunicações, e é bom recordar que foi justamente a convite do Michel Foucault que Roland Barthes entrou no Colégio de França. Trata-se de uma eleição, mas tem que haver um convite prévio, e quem fez esse convite foi justamente o Michel Foucault. A cátedra que Roland Barthes ocupou no Colégio de França era justamente a de semiologia literária. Mas ele gostava de dizia mesmo, diz isso na primeira aula do curso Neutro, que na realidade a designação mais precisa ou mais justa em relação àquilo que ele fazia, que ele lecionava, era da ética da vida social. Portanto, é uma cátedra de semiologia, mas na realidade aquilo que ele fazia era ética da vida social, e os 3 cursos que ele lecionou, 4 cursos que ele lecionou no Colégio de França, porque ele faleceu pouco tempo depois de ter entrado, se a memória não me falha, em 1980, ele lecionou o primeiro curso justamente Como Viver Junto, depois o Neutro e finalmente a preparação do romance em 2 semestres. E essa temática, a temática que atravessa esses 3 temas, Como Viver Junto, o Neutro e preparação do romance, é justamente a temática da ética da vida social. E o tema que particularmente me interessa é o tema do silêncio. À parte, eu cheguei ontem e desconheço totalmente a vida política em Niterói, mas disse a mim mesmo que critério usar para escolher um candidato à prefeitura. Eu pensei que talvez o critério mais justo seria aquele que menos barulho faz, porque de facto a campanha eleitoral
o tema é de facto o barulho. Bom, o discurso, a ética da vida social, começa com um tema que é o discurso de um tipo de escolha que se efetiva num estilo de vida específico. Ou seja, o que ele procura analisar é o discurso de um tipo de escolha e esse tipo de escolha, por sua vez, efetiva-se num certo tipo de vida. Estão a ver, é o tema que foi abordado pelos meus colegas, é o tema da vida boa, naturalmente, mas a vida boa sustentada por um certo tipo de discurso. Que discurso é esse que sustenta uma vida boa? E o que é interessante na abordagem que o Barthes faz é que, não obstante eu conhecesse muito bem a ética das virtudes, a ética das virtudes tem, digamos, o seu representante primeiro, excluindo agora Platão, Aristóteles, naturalmente, mas ele exclui Aristóteles, ele não vai pelo Aristóteles, ele não recorre ao Aristóteles, ele recorre justamente ao pensamento oriental, ao Zen e ao Tao. Há inúmeros textos do Barthes na década de 70 sobre essa temática e depois, naturalmente, a sua viagem ao Japão, a sua viagem à China, e essa temática a temática do Oriente é importante. Mas esta problemática da escolha certa que se efetiva num certo tipo de vida é uma problemática paradoxal, porque aquilo que o Barthes procura analisar, problematizar, é justamente a noção de não escolha, ou escolha pela tangente. Esta ideia de uma não escolha é um conceito complicado, paradoxal, o que é uma ética de uma não escolha. E, mais complicado ainda, é nós percebermos que relação é que essa não escolha tem com o silêncio. Se eu for capaz de mostrar a ligação da não escolha com o tema do silêncio, então talvez a minha hipótese de trabalho, para todos os efeitos, isto é uma fala, mas é também a colocação de uma hipótese, senão a comunicação não tem interesse, a fala não tem interesse, é justamente mostrar que há um ethos do silêncio em Roland Barthes. Bom, e Barthes começa o seu curso sobre o neutro justamente definindo a noção de paradigma. É natural que ele preste o tributo à semiologia e à linguística estrutural, ou à fonologia estrutural, uma vez que, para todos os efeitos, é esse o seu percurso, e ele encontra-se no Colégio de França graças justamente a esse trabalho. E ele vai definir a noção de paradigma como a atualização de um termo por oposição a outro. O exemplo corrente que ele oferece, o exemplo da fonologia, é a oposição que se verifica na língua francesa, mas não no japonês, entre o L e o R, já que é esta oposição que possibilita produzir enunciados com sentido como je ris e je lis. Esta diferença não se encontra na língua japonesa e, portanto, a relação não é paradigmática, mas é paradigmática justamente no francês. Assim, na breve explicação que Barthes oferece da noção de paradigma, o paradigma é definido como aquilo que permite produzir sentido através da oposição de dois termos. Aquilo que permite produzir sentido pela oposição de dois termos. Estão a ver que esta noção de paradigma que emana, que resulta da fonologia estrutural, nada tem a ver, ou tem muito pouco a ver, com a noção corrente de paradigma, tal como nós a conhecemos, por exemplo, na obra do Thomas Kuhn, na Estrutura das Revoluções Científicas, em que paradigma é aquilo que resulta da imitação, da emulação de uma conquista científica, de uma realização científica, de uma descoberta científica, a partir do qual se constitui uma comunidade de investigadores. E, portanto, não há
uma comunidade de investigadores que não tenha tido origem numa descoberta científica que vai ser, por sua vez, emulada. Mais tarde, Thomas Kuhn altera esta noção com o conceito de matriz disciplinar, mas não é esse o tema da minha fala. Aqui, paradigma é aquilo que permite produzir sentido pela oposição de dois termos. A partir desta definição, Barthes vai mais longe e descobre nessa oposição estrutural a ideia de conflito e a necessidade da escolha. Nas palavras de Barthes, passo a citar, o sentido repousa sobre o conflito, quer dizer, a escolha de um termo por oposição a outro. Fim de citação. É evidente que esta definição ultrapassa o domínio da fenologia estrutural e é, por sua vez, desdobrada num conjunto de teses. Primeiro, o conflito é gerador de sentido. Então, o conflito é gerador de sentido. Nós podemos dizer, ao contrário, não há sentido sem conflito. Depois, escolher um termo por oposição é sacrificar o sentido, ou seja, o sentido pressupõe um sacrifício. E, finalmente, produzir sentido é dá-lo a consumir. Independentemente desta definição ser ou não pacífica, porque não é esse o tema da minha fala, agora ver se a definição de paradigma é totalmente justa em relação à fenologia estrutural, isso é um tema interessante, mas ultrapassa o nosso âmbito. O que esta definição permite compreender é que ela pode ser transposta para outros domínios, maiormente, principalmente o ético. Com efeito, é essa a intenção de Barthes, pois define, no seguimento desta declinação, a ética como o exercício da escolha. Ou seja, a colocação de duas alternativas que se excluem mutuamente e a obrigação de escolher uma sacrificando a outra. No entender de Roland Barthes, a ética tem justamente a ver não com a possibilidade de conciliar opostos desse ecletismo, mas o cerne, o último, derradeiro da ética é justamente a necessidade de escolher algo sacrificando outra coisa. E, portanto, a obrigação de escolher, sacrificando a obrigação de escolher um tema, um assunto, sacrificando o outro. A partir desta ideia de um sentido que decorre da oposição, do conflito e da escolha, oposição, conflito, escolha, Barthes define o neutro, portanto, ele oferece a definição de paradigma para chegar à noção de neutro, define o neutro como aquilo que burla o paradigma. Em francês, ce qui déjoue le paradigme. E a tradução de déjouer, por burlar, que é a tradução que nós encontramos na edição brasileira publicada pela Martins Fontes, é justa, mas seria bom não esquecer outros significados. Atende-se, por um lado, à ideia de frustrar, abortar, estragar, desmanchar, e, por outro, ao seu domínio, o jogo. A ideia de burlar, o paradigma, começa assim por ter dois sentidos possíveis, que, aliás, se complementam. Perante um jogo podemos burlar, fazer trapaceira, usar a nossa astúcia, ou podemos simplesmente recusar entrar nele, abortá-lo, desmanchá-lo, estragá-lo. No entanto, a noção de jogo comporta um perigo, uma vez que não se trata de evitar uma atividade lúdica, a noção de jogo tem muito mais a ver aqui com a ideia de conflito, no limite com uma relação belicosa. E é neste contexto que ele diz que ao longo da nossa vida, em inúmeras ocasiões, em variedíssimas situações, nós somos obrigados a escolher, a dar sentido aos nossos atos. Como que o sentido dos nossos atos decorre dessas escolhas, decorre dos sacrifícios que somos obrigados a fazer.
Não há sentido sem escolha, sem sacrifício, sem um conflito que esteja subjacente à decisão. E, portanto, é a partir desse entrelaçamento de escolhas, de sacrifícios, que nós damos sentido à nossa vida, que nós construímos a nossa narrativa. No fundo, a nossa narrativa é tudo aquilo que nós fomos obrigados a sacrificar. Bom, é a partir desta necessidade de escolher, de sacrificar, que Barthes afirma que há indivíduos que são levados, há indivíduos em que desperta o desejo de esquivar ao conflito, ao paradigma, esquivar à oposição paradigmática. E, portanto, o desejo do neutro constitui-se justamente quando o indivíduo não quer fazer essa escolha, não quer fazer esse sacrifício. Ele quer esquivar-se ao conflito. E é evidente que, do ponto de vista abstrato, se nós aceitarmos a noção de paradigma e aceitarmos a definição de ética como resultando dessa oposição paradigmática, isto é uma constatação relativamente pacífica. Já não é pacífico, e é até bastante contraintuitivo, nós podemos pensar uma vida que não passe por conflitos, uma vida que não passe por sacrifícios, uma vida que não passe por escolhas. Esta ideia de uma vida fundada numa não escolha, que resulta de uma não escolha, é uma ideia paradoxal, contraintuitiva. Porque o que é normal é nós justamente pensarmos, se eu namoro com a Isabel, não posso namorar com a Maria. Se eu opto por ter uma vida familiar, provavelmente vou sacrificar alguma parte da minha vida profissional e assim por diante. E, portanto, as narrativas correntes ao longo da nossa vida resultam justamente desse trade-off, como os economistas dizem, para ter alguma coisa, tenho que sacrificar outras tantas. E assim por diante. Portanto, isto é que é a visão intuitiva. Dizer que nós podemos construir uma vida fundada numa não escolha, num não sacrifício, num sentido que não emana, que não resulta dessa opção, isto é relativamente contraintuitivo. Não é óbvio, pelo menos numa primeira abordagem. Ora, a primeira preocupação que decorre desta definição, desta constatação de que há pessoas que procuram esquivar ao conflito, é justamente evitar toda a carga preguiçosa da noção de neutro. Ou seja, o neutro não teria a ver com a covardia, com a preguiça, com a indolência, mas, pelo contrário, no entender de Roland Barthes, burlar o paradigma é uma atividade, e passo a citar, ardente cadente. E, evidentemente, há aqui qualquer coisa que é complicado, porque como entender, então, essa atitude de evitar a arrogância de uma escolha como uma atividade ardente, justamente quando a metáfora mais corrente para a atitude ardente, arrogante, seria justamente entendê-la como uma atividade, digamos, ardente, algo que arde, que se consome, e não a posição neutra, que no entender de Barthes, insisto mais uma vez, nada tem a ver com a preguiça. Portanto, o primeiro projeto, o projeto do Barthes, o projeto de uma ética da vida social do Barthes, é justamente a de uma ética da não escolha. A ética de uma ética não fundada na oposição paradigmática. E se nós pensarmos no contexto histórico em que esta proposta foi enunciada, em 78, 79, é interessante nós compararmos com a discussão que estava a ser travada em França naquele momento. Porque a grande oposição paradigmática em França
em 78, 77, até 77, 78, é, naturalmente, a Revolução. A Revolução Francesa, a própria ideia de Revolução. Porquê? Porque é justamente a oposição, a posição em relação à Revolução que vai definir aqueles que são da direita, politicamente falando, e aqueles que são da esquerda. Os que são da esquerda desejam a Revolução, os que são da direita detestam a Revolução. Portanto, a oposição paradigmática é a ideia de Revolução. A própria divisão esquerda-direita, como vocês sabem, resultou justamente da Revolução Francesa, daquelas pessoas que estavam a favor ou contra a Revolução. Ora, é justamente nesse momento, ou seja, no finais dos anos 70, que em França começa a ser problematizada essa ideia da Revolução como paradigma. E há um estudo muito importante de um historiador, que é justamente o François Furet, com o título que é publicado na altura, Pensar a Revolução, onde ele justamente procura mostrar que a Revolução perdeu toda a sua carga mítica e agora, finalmente, é apenas um evento histórico. Porquê? Porque até à data, os historiadores, quando abordavam o tema da Revolução Francesa, necessariamente tinham que tomar uma posição se eram a favor ou contra a Revolução. E, portanto, toda a historiografia dividia-se em função dessa oposição paradigmática. E o Foucault, o Michel Foucault, diz justamente nesse ano de 78, e eu passo a citar o seguinte: nós vivemos talvez o fim da política. Pois se é verdade que a política é um campo que foi aberto pela existência da Revolução, e se a questão da Revolução não pode mais ser colocada nestes termos, então a política pode desaparecer. Ou seja, nós temos que pensar a política para além da noção de revolução. Até 78, a política era pensada em função desse paradigma. E, portanto, há claramente uma forma de esquivar, de burlar a oposição paradigmática. E o que o trabalho do François Furet fez foi justamente burlar a oposição paradigmática, mostrando apenas a Revolução Francesa na sua natureza histórica e não como evento mítico a partir do qual se constitui uma posição política. A posição revolucionária ou a posição reacionária. Bom, portanto, o tema de burlar o paradigma, de esquivar o paradigma, não é um tema totalmente inaudito, totalmente original. Está no espírito do tempo. Estamos no final da década de 70. Nós encontramos isso em Michel Foucault e encontramos a sua problematização, que é uma problematização que não é, sejamos justos, totalmente rigorosa em Barthes, são aproximações, são ensaios. Barthes não era um filósofo, não há uma argumentação muito sólida, mas é um ensaio muito interessante e que revela bem o espírito do tempo. E Barthes começa por dizer que essa oposição paradigmática a partir do qual se constrói o discurso da esquerda, ser a favor ou contra a Revolução, que também o incomodava. E eu passo a citar, ele diz em 75, há um discurso de esquerda arrogante. O discurso arrogante é sempre o discurso fundado na oposição paradigmática. E é isso que constitui o cerne do meu problema pessoal. Estou dividido entre a minha situação num lugar político, que é supostamente a esquerda, e as agressões de um discurso que me vem desse mesmo lugar. E o que está em jogo é justamente a passagem dos grandes paradigmas para as escolhas cotidianas. Ou seja, há uma deslocação de escala, a escala das grandes revoluções, para o problema concreto de como viver o cotidiano. E como viver o cotidiano é também, naturalmente, a descoberta e a celebração do corpo.
E, portanto, hoje isto é relativamente óbvio para nós, é até um pouco entediante, diga-se de passagem, mas é interessante se nós pensarmos que estamos em 77. E, portanto, há uma descoberta do cotidiano, uma estetização do cotidiano, que tem a ver, naturalmente, com a sua viagem ao Japão, com a sua viagem à China, com a descoberta do Oriente e, concretamente, o caminho do Tao. Bom, é evidente também que esta problemática não é totalmente original. Sem cair numa posição historicista, ela é recorrente porque nós, é bom ter presente que nas vésperas da Revolução Francesa, o grande arauto filosófico da Revolução Francesa, que é o Rousseau é também aquele que descobre e celebra justamente a pequena felicidade, o petit bonheur. E, portanto, o afastar-se da sociedade e a descoberta da sua pequena felicidade doméstica e, se quisermos, podemos estabelecer aqui um paralelismo com a descoberta do cotidiano por Roland Barthes. Bom, há duas razões para desejar o neutro. E, portanto, duas razões para evitar a arrogância da escolha do sacrifício. A primeira razão prende-se com a assunção de um fantasma pessoal. Aqueles que leram a aula inaugural de Roland Barthes no Colégio de França estão recordados da importância que ele dá justamente à ideia de fantasma pessoal. E esse fantasma pessoal é a possibilidade de suspender o querer agarrar, vouloir saisir. Barthes descobre neste querer agarrar as imagens da ordem, da lei, do terrorismo. E, portanto, o seu fantasma, a sua fantasia, se quisermos, a fantasia no sentido de algo que anima a sua interioridade, é justamente a de suspender a intimidação, a ideia do discurso da contestação. Há um esgotamento em relação ao discurso da contestação. E porquê? Porque justamente o reverso da intimação é justamente a militância. A militância seria a forma mais apurada da arrogância. A militância é a forma mais apurada do discurso paradigmático. Não há militância sem oposição. E portanto, o seu fantasma pessoal, o fantasma que anima o desejo do neutro, a procura do neutro, a procura de esquivar a oposição, é justamente a remoção dos conflitos. É a expressão que ele utiliza, a remoção dos conflitos. E ele acredita que essa remoção dos conflitos só é possível através do caminho no pensamento do Tao. E porquê? Ou do Zen. Porquê? Porque justamente essa remoção dos conflitos não é feita às expensas do fortalecimento do eu. O que se procura não é fortalecer o eu justamente nesse percurso de esquivar a oposição, mas justamente fazer com que o eu possa, de uma forma ou de outra, desaparecer. E isto é muito interessante do ponto de vista da história do pensamento, porque nós já vimos na definição de paradigma, o que anima a noção de paradigma, a definição que ele dá de paradigma é o conflito, a oposição, a contradição. E nós estamos em 77, e ainda em 77, a França é atravessada pela hierofania
maoísta da contradição. Aqueles que leram os textos do Mao estão recordados todo o discurso sobre a contradição e, portanto, há aqui a escolha do Tao é uma oposição claramente ao maoísmo. E isso é muito claro quando lemos o diário de viagem de Roland Barthes à China. Portanto, há uma espécie de asco em relação a todo esse discurso bastante trivial, maoísta, que transforma a contradição numa imagem, numa entidade sagrada, daí eu a defini-la como hierofania da contradição. E esta oposição à contradição, à escolha paradigmática, esta oposição que passa pela descoberta da vida cotidiana, vai constituir-se a partir justamente da literatura. É a literatura que vai orientar esse percurso de esquivar a oposição paradigmática. E ele diz, passo a citar, o que procuro na preparação do curso é uma introdução ao viver. Uma introdução ao viver. Um guia de vida. Projeto ético. Quer viver segundo a nuance. Ora, há uma mestra das nuances, a literatura. Tentar viver segundo as nuances que a literatura me ensina. Fim de citação. Estão a ver? Eu comecei a minha fala dizendo que não é tanto a semiologia literária que está em causa, é uma ética da vida social. Mostrei que a ética é entendida como a necessidade de escolher, sacrificando algo, e depois mostrei que essa obrigação de escolher, essa obrigação de fazer sacrifícios, vai provocar, no entender do Roland Barthes, o desejo de evitar justamente essa escolha. E que essa escolha atravessa toda a nossa vida social, toda a nossa vida política, cultural, a começar pelos grandes paradigmas, e o grande paradigma, na década de 70, ainda era a ideia de revolução. Eu ainda sou dessa geração, vocês já não são. Provavelmente para vocês, a ideia de revolução é uma ideia absolutamente quimérica. Ninguém faz política hoje pela revolução. Nós fazemos política pela Bolsa Família. E, portanto, as coisas mudaram radicalmente. Ora bem, neste impasse, neste desamparo filosófico, justamente ele vai opor-se a todo esse discurso da contradição. Nós podemos fazer aqui alguns paralelismos, por exemplo, podemos estabelecer um paralelismo não com a contradição maoísta, mas, por exemplo, com a ideia de política tal como ela aparece num autor muito citado e muito querido do Agamben, que o Luís bordou aqui, que é o Carl Schmitt. Ele também citou o Carl Schmitt, e justamente o Carl Schmitt nós encontramos a ideia de que a política, o primeiro gesto que define a política é a identificação do inimigo. E é justamente esta atitude que ele quer esquivar. Ele não quer andar à procura de inimigos, para simplificar. Estão a ver, há aqui qualquer coisa que muda no final da década de 70, e nós hoje provavelmente estamos a viver essa mudança. Não sei, é uma hipótese. Bom, para nós percebermos como é que então a literatura pode servir de mestre, é bom nós recuarmos ao primeiro curso que o Barthes dá no Colégio de França, o curso que tem por título Como Viver Junto. Estão a ver, o próprio título, Como Viver Junto, é um título ético e político. No fundo, a política não se trata de identificar o inimigo, mas justamente pensarmos as condições em que podemos viver com os outros em comunidade, e, nomeadamente, a importância que o silêncio tem. Se um candidato à prefeitura ganha as eleições por fazer mais barulho que os outros, provavelmente não é um bom índice de convivência com os outros. Uma convivência feliz em que nós cuidamos dos outros. Estão a ver? O tema do silêncio é também um tema político. Bom,
E o que é que ele faz nessa primeira aula do curso Como Viver Junto? Ele recorre justamente à oposição nietzschiana, que depois foi aclarada pelo Deleuze, o bom Deleuze, que é o Deleuze anterior aos trabalhos com o Guattari, o Deleuze da década de 60, em que o Deleuze do Nietzsche, em que ele faz a distinção entre cultura e método. Essa distinção entre cultura e método é uma distinção muito interessante, porque justamente ele vai definir o método como aquilo que pressupõe uma decisão prévia, a decisão de não se desviar do itinerário. O que é um método? Nós, quando lemos o discurso do método, nós sabemos que método é um caminho, no sentido grego do termo. Mas o que é um caminho do ponto de vista cartesiano? É obedecer a um protocolo, é obedecer a um conjunto de regras. O discurso do método é o conjunto das regras que nós devemos obedecer para chegarmos a um destino. E, portanto, o método pressupõe uma decisão prévia, não desobedecer a essas regras. E, portanto, o método pressupõe um lugar presuntivo. Presuntivo no sentido em que nós já sabemos à partida onde queremos chegar. O protocolo científico é isso mesmo. Nós queremos chegar a um conjunto de resultados e devemos obedecer a esse protocolo, a essas regras. Justamente para ele poder também ser replicado por outros pares da comunidade científica. Não há nada de mal nisto, obviamente, mas isto, no entender do Nietzsche, na leitura que o Deleuze faz, não é o mesmo que cultura, porque justamente na cultura nós não sabemos não há um lugar presuntivo. E, portanto, a cultura, no entender do Deleuze, na leitura que ele faz do Nietzsche, é justamente a possibilidade de nós arriscarmos outros lugares. E arriscarmos outros lugares porquê? Porque justamente há toda uma economia de afetos em que o sujeito é lançado. E essa ideia do sujeito que é lançado por uma nova economia dos afetos e não por uma obediência às regras é o que permite fazer a oposição entre cultura e método. Estão a ver que a cultura aqui não é definida no mau sentido etnológico, porque no mau sentido etnológico qualquer fenómeno humano é cultural. Aqui cultura é definida justamente como qualquer coisa que implica uma coragem. Portanto, não há cultura sem coragem, e é a coragem justamente de nós sermos lançados num itinerário, num percurso e não sabermos qual é o nosso destino. Ou seja, nesta concepção de cultura, o sujeito é lançado e se perde. Porquanto nesse jogo é essencialmente uma produção de diferenças, nuance é diferença, e no mundo de diferenças, nenhum bom porto é dado garantido à partida. Ou seja, não há um bom porto, nós não sabemos para onde vamos. Bom, e é justamente essa a ideia que ele vai encontrar na literatura. Essa ideia do percurso sem destino e, portanto, sem boa decisão prévia. E como é que ele pensa o neutro a partir da literatura? Justamente recorrendo à sua biblioteca. E que biblioteca? A biblioteca da sua casa de férias. Passo a citar, portanto, que biblioteca? A de minha casa de férias. Ou seja, lugar-tempo onde a perda de rigor metodológico é compensada pela intensidade e pelo gozo da leitura livre. Estão a ver? Há um método semiológico, sem prejuízo para o rigor científico, sem prejuízo para a semiologia literária, não é isso que está em causa. Ele não quer denegrir, ele não quer
excluir a semiologia ou o método, ele diz que para nós pensarmos o neutro, nós não pode ser pela via metodológica, digamos assim. Tem que ser, porque a via metodológica? Porque ela é também paradigmática e aí ele estaria a cair em contradição. E, portanto, é justamente por essa noção de cultura e essa noção de cultura como justamente um excurso em que nós não sabemos qual é o nosso destino. E mais uma vez, esse excurso, esse caminho, esse itinerário não pode, obviamente, obedecer a um conjunto de sacrifícios, de exclusões. E nós vemos que o que nós temos aqui é claramente uma ideia de evasão. Evasão, justamente, porque se nós queremos burlar o paradigma, nós também queremos justamente afastar-nos dessas oposições que a nossa vida política e científica exige. E ele recorre a duas imagens bastante pueris para pensar essa relação com a literatura. A primeira imagem que ele oferece é da varinha mágica, que se eleva, e a segunda, a vara do vedor, que é atraída pelo neutro. Ou seja, quando nós lemos aqueles livros de uma forma que não é totalmente arbitrária, mas que não obedece a um protocolo científico ou metodológico, então em nós há um efeito de retorno, qualquer coisa cresce dentro de nós, e a imagem que ele utiliza é justamente a da varinha mágica que se eleva, ou a vara do vedor que é atraída. E estas duas imagens, que são pueris, são também, naturalmente, imagens eróticas e féricas, ou seja, mágicas, porque não é dada a partir da garantia que uma leitura evasiva, a leitura dos seus livros na biblioteca que se encontra na casa de férias, provoque esse efeito. Seja como for, há aqui claramente a imagem quase romana do senhor que se evade e que durante a vilegiatura perambula pela sua biblioteca de campo, evitando assim a arrogância dos grandes conflitos citadinos. E, portanto, esta imagem romana, que é absolutamente óbvia, e que não é por acaso o próprio Roland Barthes tinha a sua vila em Espanha, e, portanto, era para lá que ele se refugiava quando queria evitar os grandes conflitos citadinos, nomeadamente a cidade de Paris. A segunda razão para procurar desejar o neutro tem a ver com o falecimento da sua mãe, a morte da sua mãe, que ocorre justamente nesse ano em que ele está a preparar o curso e quando nós lemos o diário de luto, vemos que o Barthes, ao contrário do seu herói Meursault, o herói do Estrangeiro, do Albert Camus, que foi condenado à morte por não ter chorado a morte da mãe, não sei se estão recordados, o Barthes, pelo contrário, chorou copiosamente a morte da mãe. E, portanto, é importante aqui pensarmos que a morte da mãe nada tem a ver com uma explicação de ordem patética, não é isso que nos interessa, até porque ele não cita a morte da mãe, ele diz apenas que está em luto, ou está de luto. E, portanto, o luto é aqui um tema importante. E porquê é que é um tema importante? Porque ele acredita que foi capaz de, ou melhor, que o luto provocou nele a capacidade de ouvir por trás da questão inicial do neutro, como esquivar ao paradigma, o desejo de um outro neutro.
Então, vamos retornar um pouco à questão inicial. Nós vimos que o tema era a ética da vida social, vimos que a ética era definida a partir da necessidade de uma escolha, vimos que essa necessidade da escolha é o que dá sentido, ou seja, é o paradigma, e vimos que a necessidade de fazer escolhas provoca em alguns indivíduos o desejo de não fazer escolhas. E não sabemos bem o que é isso, uma não escolha, mas já vimos que o Barthes procura construir ou apresentar uma hipótese de uma ética de uma não escolha. Qual é o guia para pensar essa não escolha? É a literatura da casa de férias, por oposição aos paradigmas citadinos. Estão a ver o percurso? Creio que é relativamente claro. E agora diz, não, mas talvez haja um outro neutro que não é apenas o desejo de burlar o paradigma, os grandes paradigmas, a revolução e assim por diante, mas um neutro que resulta do trabalho do luto. E o trabalho do luto é aquilo que vai provocar nele a capacidade de ouvir uma outra voz, qualquer coisa está atrás e que lhe vai dizer qualquer coisa de decisivo para a ideia de neutro e, consequentemente, decisivo para a noção de não escolha. E ele diz que o primeiro neutro, então, pode ser entendido, e passo a citar, é o objeto declarado do curso. A diferença que separa o querer viver do querer agarrar. Querer viver, querer agarrar. E nós já vimos que o querer agarrar é a posição arrogante que emana justamente da oposição paradigmática. Então, o neutro teria a ver não com a arrogância do querer agarrar, mas justamente com o desejo do querer viver. E é justamente o trabalho de luto que vai despertar nele a capacidade de ouvir essa voz que fala num querer viver. Um querer viver que não passa por uma escolha, mas que é uma escolha de uma não escolha. Como entender esta ideia? Aqueles que tiveram a oportunidade de ler os cursos do Roland Barthes, que, além do mais, estão publicados em brasileiro, todo leitor se deparou com uma enorme dificuldade, inevitável, incontornável. É que os cursos são fragmentos, são esquemas, são passagens muito áridas, muito pouco inteligíveis, e, portanto, nós perguntamos, mas o que é que isto, onde é que eu quero chegar? E nós só temos uma solução, é mesmo ouvirmos os cursos. Os cursos foram editados em CD, em MPT, MP4, não é assim que se diz. Portanto, são editados em CD, são cursos de muitas horas, são 12, 14 aulas, cada aula tem 2 horas. Esses cursos, alguns são fáceis de baixar na net, e o conselho que vos dou é justamente lerem os cursos do Barthes e ouvirem as aulas. Porque justamente quando nós não ouvimos as aulas, então os cursos não são inteligíveis. Trabalhar só sobre o texto não é possível. Eu nunca entendi por que razão é que eles não fizeram a transcrição como fizeram em relação aos cursos do Foucault. Os cursos do Foucault, como vocês sabem, os cursos são a transcrição das aulas no Colégio de França, uma transcrição que deixa cair algumas passagens, onde o Foucault se repete, onde ele come as palavras, onde ele comete erros gramaticais. Tudo isso, qualquer pessoa que fala em público, inevitavelmente sofre esses atropelos, ou comete esses atropelos. Eu ouvia os cursos do Foucault quando trabalhei fiz o meu doutorado e estava em França e, portanto, era o trabalho que eu fazia, era na biblioteca ouvir os cursos, e fiz a minha própria transcrição, que não coincide totalmente com a transcrição editada. Mas a transcrição editada é rigorosa e é aquela que, de facto, merece ser trabalhada e citada. Esse trabalho foi feito, é um trabalho meritório. Eu não entendo porque é que isso não foi feito em relação ao Roland Barthes, porque a verdade é que teria hoje outros leitores e outro sucesso que não aquele que tem, nomeadamente em relação aos cursos, que apesar de tudo há muito pouca literatura secundária. Muito pouca literatura secundária mesmo. Não há comentadores, não há artigos, os cursos são um tema quase tabu, justamente pela dificuldade em nós trabalharmos esse material. E eu dizia há pouco,
estes 3 cursos, é importante nós lermos os 3 cursos, não lermos apenas um curso, porque há uma unidade entre os 3 cursos, e no início do Neuto, ele apresenta alguns textos em epígrafe. E há um texto decisivo para nós entendermos esta problemática, que é uma passagem muito conhecida do romance do Leo Tolstói, Guerra e Paz, que é a descrição do desfalecimento na Batalha de Austerlitz do príncipe Andrei. Eu vou ler essa pequena passagem, peço desculpa, mas é importante, porque toda esta problemática é pensada em função desse texto do Leo Tolstói. E diz assim o texto do Tolstói. Começa na primeira pessoa, é a descrição. Portanto, há aqui o texto do Tolstói ao escritor omnisciente, que descreve as vivências do seu herói, Andrei, e há o discurso na primeira pessoa. Portanto, um romance clássico em que justamente nós temos estes 2 registros, a primeira pessoa e o narrador omnisciente. E começa justamente com as palavras do Andrei, do príncipe Andrei. O que se passa? Estou a cair. Estou a ir-me abaixo das pernas. Pensou e caiu de costas. Abriu os olhos, esperado ver como acabara a luta entre franceses e artilheiros. E principalmente se o artilheiro ruivo fora morto ou não. Se os canhões tinham ou não sido tomados. Mas não via nada. Por cima dele já não havia nada além do céu. Um céu alto, pouco claro. E mesmo assim, incomensuravelmente alto, com nuvens cinzentas a arrastarem-se lentamente nas alturas. Portanto, depois passamos novamente para a primeira pessoa do Andrei. Está tudo tão calmo, tão sereno e solene. Nada parecido com o que acontecia há pouco, quando eu corria por aqui fora. Pensava o príncipe Andrei. Não é nada como quando nós corríamos, gritávamos e lutávamos. Nada que se compare com as caras raivosas e assustadas do francês e do artilheiro ruivo quando se batiam por aquele soquete. Nem é assim que as nuvens andam neste céu alto e infinito. Como é que eu não vi antes este céu alto? E estou feliz, e que feliz eu estou por tê-lo visto finalmente. Sim, tirando este céu infinito, é tudo inútil, é tudo um engano, não há nada além deste céu. Mas nem este céu existe, não existe nada além do silêncio. Estão a ver esta passagem que ele utiliza do romance Guerra e Paz do Leo Tolstói, o desfalecimento do príncipe Andrei na Batalha de Austerlitz, é relativamente fácil de perceber, de entender que ele faz uma oposição entre o querer agarrar e o querer viver. E o querer agarrar é justamente todo o furor da batalha. E o querer viver é a experiência desse céu incomensurável, desse céu infinito, no limite desse silêncio. Ele opõe a batalha, o querer agarrar, à experiência desse céu. E esta oposição é uma oposição não paradigmática, porque ela não resulta de uma escolha. O príncipe Andrei não escolheu ter essa experiência, melhor dizendo, essa epifania do céu infinito. Portanto, a ideia de não escolha aparece aqui como uma revelação. É qualquer coisa que lhe é dado de viver, mas que não resulta de um sacrifício. Não há nenhum voluntarismo. Portanto, ele não usa a expressão epifania, mas desde os românticos nós usamos a expressão epifania para essa revelação. E esse desfalecimento do príncipe Andrei no momento da batalha, no momento decisivo da batalha, é justamente a descoberta de uma não escolha. E, portanto, é isto que o Barthes vai procurar pensar. Essa não escolha que lhe é dado viver, e nessa escolha que lhe é dado viver, ele experiencia justamente o silêncio. E
depois o propósito do meu texto é justamente mostrar, então, que silêncio é esse que resulta de uma não escolha. Pronto, eu vou ficar por aqui. Acho que já temos elementos suficientes para podermos entender onde é que ele quer chegar, pelo menos. Obrigado. Como pensar hoje no mundo contemporâneo, se a gente tomar a questão da produção, da subjetivação, essa questão do silêncio e dessa não escolha, como uma possível forma de reexistência? Inicialmente, a questão que eu vinha apresentar aqui era justamente a importância do silêncio na constituição de si mesmo. E esse tema é um tema, eu estou trabalhando já há algum tempo, vou publicar dentro de pouco tempo o texto, um tema decisivo justamente no último Foucault. O Foucault, o Luís teve a oportunidade de dizer, de mostrar justamente que em relação ao Foucault há um equívoco em pensarmos a antiguidade clássica como modelo, como uma lição. Não se trata de fazer da antiguidade clássica uma lição, um modelo, até porque há coisas absolutamente detestáveis da antiguidade clássica e, portanto, não faz de todo sentido nós pensarmos a antiguidade clássica como modelo de alguma coisa. No entanto, e esse é que é o problema em Michel Foucault, é nós fazermos a distinção entre uma história do pensamento, que é sempre uma história das problematizações, e uma ética propositiva. Afinal de contas, ele propõe ou não propõe alguma coisa. E o Foucault acaba, em relação à antiguidade clássica, por propor três coisas. Dizer, nós podemos aprender em relação à antiguidade clássica, três coisas. Em relação àqueles autores que ele trabalhou, nomeadamente na década de 80, tem o curso de 82, Hermenêutica do Sujeito, e depois os outros de 83 e 84. E o que é que nós podemos aprender? Ou pelo menos devemos pensar. O ethos da amizade. Há qualquer coisa que nós perdemos. Foi o ethos da amizade. As pessoas pensam que a amizade é uma coisa espontânea. Não, é qualquer coisa que nós temos que trabalhar. E, portanto, não significa que o modelo da amizade, e nomeadamente o modelo da amizade na obra aristotélica, seja propriamente a proposta que ele oferece, mas há uma problematização, pensar a amizade. É a primeira proposta. A segunda proposta é justamente o ethos do silêncio. Ele diz, o ethos do silêncio é qualquer coisa que nós perdemos. Nós temos pensamos sempre o silêncio como o resultado de uma opressão. E o silêncio não tem que ser o resultado de uma opressão. O silêncio pode ser o resultado de uma escolha. E nós podemos viver com os outros implica justamente, e respeitarmos e cuidarmos dos outros, implica justamente nós cuidarmos do silêncio. E isso é muito interessante, porque há uma leitura muito precipitada do Vigiar e Punir, que é o livro mais assanhado do Foucault, em que justamente nós ficamos com a ideia de que a disciplina é uma coisa terrível. Não, a disciplina não é uma coisa terrível. Há, evidentemente, efeitos disciplinares, a ideia do corpo dócil, politicamente impotente, que é uma coisa terrível que devemos combater. Mas nós não podemos viver sem disciplina. E se nós lermos o último Foucault, por exemplo, o curso de 83 e 84, nós vemos a importância que o modelo disciplinar, o modelo militar, exerce justamente em Foucault. E há uma certa admiração. E esse rigor é qualquer coisa de absolutamente louvável. Não há disciplina, não é possível viver em comunidade sem um mínimo de disciplina. E a disciplina é a primeira coisa que nós temos que ensinar às crianças e, consequentemente, o silêncio que decorre da disciplina. E, portanto, o Foucault também cita a sua própria vida pessoal, dizendo que a minha infância, uma das coisas mais detestáveis era ter que conversar, fazer sala. Era preferível estar calado e ouvir as conversas. E outra coisa que nós sentimos hoje é as pessoas não sabem escutar os outros. Por exemplo, o tema da paresia, o de ouvir as verdades que doem, implica da parte do interlocutor a capacidade de estar calado. E quando nós ouvimos alguém
que nos diz as verdades que doem, geralmente a reação mais histérica é não deixar o outro terminar, não é verdade? E, portanto, não há a coragem da verdade, não há coragem da verdade sem um ethos do silêncio. Eu publiquei recentemente na revista de Estudos Kantianos de Campinas um artigo que está online onde eu falo desta temática. Justamente a paresia como necessitando do silêncio. O terceiro tema que nós podemos aprender com a ética da antiguidade clássica é o ethos do suicídio. O Foucault era claramente a favor do suicídio e esse é um tema clássico. Basta ler o Séneca. E, portanto, o suicídio, o silêncio e a amizade são coisas que nós podemos aprender com os antigos. E, evidentemente, o tema do silêncio é decisivo quer para a ética da amizade ou para a ética do silêncio, da ética do suicídio. E só para dar um exemplo, há uma entrevista célebre do Foucault, do início dos anos 80, onde ele justamente diz que a pedra de toque da verdadeira amizade, isto hoje tornou-se quase um clichê, é uma pastiche, dizer isto, porque não é, depois do Foucault tantos outros disseram o mesmo, mas também não foi necessário o Foucault dizer isso, todos nós já vivemos isso de uma forma ou de outra. A pedra de toque da verdadeira amizade é nós sermos capazes de estar com um amigo em silêncio. Não é verdade? Ou numa relação amorosa. Quando iniciamos um namoro, atrapalhamos tudo, justamente, ou estragamos tudo porque falamos demais. E temos que aprender a viver, temos que aprender o silêncio. E o silêncio não é qualquer coisa de espontâneo. Não é qualquer coisa de dado. É o resultado de um enorme esforço que nós fazemos em relação a nós próprios e que se vai traduzir na relação que temos com os outros. Por isso é que o Pascal dizia que todos os problemas do mundo começam justamente quando as pessoas não são capazes de ficar num quarto sozinhos. Professor Câmara Leme, parabéns pela sua ótima exposição. Embora não tenha sido no todo, a gente já sente a qualidade do todo. Bem, a minha pergunta é simples. O silêncio é uma expressão da vida nua? Bom, em primeiro lugar, nós temos que definir a vida nua. E esse conceito de vida nua é um conceito que nós encontramos no Agamben, o Luís acabou de expor, e nós já vimos que a vida nua é justamente aquilo que nos aproxima da vida animal e, portanto, da noção de zoo. O silêncio que eu gostaria, obviamente, que nós temos que pensar em primeiro lugar, não é justamente esse silêncio da vida nua, ou de uma vida tornada nua, através da opressão, que é também o tema, para todos os efeitos do Agamben, a impossibilidade do testemunho, a impossibilidade de falarmos da experiência de Auschwitz, mas é justamente o silêncio da vida boa, ou seja, da vida virtuosa, da vida em comunidade, em primeiro lugar. Você tem toda a razão em dizer que há em Roland Barthes justamente o tema do vitalismo, porque justamente o tema do outro neutro, aquele neutro que está para além do querer agarrar, aquele neutro que se constitui a partir do querer viver, é justamente um pretexto contra a morte. E eu não tive a oportunidade, ele vai citar justamente o Pasolini, e portanto, tem toda a razão, um vitalismo. E a associação com esse silêncio dos animais faz sentido. Mas é uma vida... O problema do conceito de vida nua é que a vida nua aqui aparece, é sempre pré-política ou pós-política. E a mim interessa-me justamente o que está no meio. Não o que é pré-político ou pós-político, mas justamente o que resulta, mesmo que essa escolha seja uma não escolha, o que resulta de uma vida em comunidade. Por isso é que eu tentei, na minha ironia tosca, falar do horror que me causou a propaganda política ontem, quando cheguei, dos carros passando com o sistema de som, e pensei, mas quem é que vai votar num 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Quer dizer, não
não é maneira de se fazer política.